Fala pessoal digno que assiste meu canal, beleza? Aqui sou eu, professor Miller, e hoje nós teremos uma aula de química sobre os estados físicos da matéria. Vamos lá? Olha só, gente, os estados físicos da matéria, eles são extremamente importantes para que a gente compreenda melhor os processos de transformação dessa matéria, de troca de estado, tá? Isso é fundamental para que a gente entenda algumas coisas que vão vir na sequência. Então, aqui nós temos um breve lembrete. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tem massa e tem volume. Se você não assistiu a primeira aula, te convido a assistir a primeira aula da playlist. Lá tem a explicação de alguns termos que são fundamentais para que vocês consigam acompanhar a aula, algumas definições que são bastante importantes para que a gente possa prosseguir aqui com o assunto, tá? A matéria, ela é composta, então, de pequenas partículas, né? E essas pequenas partículas, elas vão variar, no caso aqui, com relação aos estados da matéria, vão variar com relação à agregação. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, eu tenho água sólida, água líquida e água gasosa, ou vapor de água, né? Então, nós temos água sólida, líquida e gasosa, nos três estados. Continua sendo água. Gelo é água, água no estado líquido é água e água no vapor também é água. Beleza? Não muda a composição. O que muda é o grau de agregação das partículas. E isso vai implicar nos estados físicos dessa matéria. Tranquilo? Nós temos, então, os estados físicos da matéria, os básicos, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Então, a gente vai ver a diferença entre cada um deles, que é importante saber a diferença entre eles. E eu vou começar a mostrar para vocês um de cada vez, olha só. Primeiro, vamos com o sólido. O sólido, ele vai ter as partículas muito próximas. Tão próximas que dá para a gente a sensação de que é uma coisa só, que não tem poros, né? É uma coisa que dá um aspecto, né, linear. Você toca em alguma superfície e você pensa que é uma coisa só. Mas, na verdade, elas só estão muito próximas, porque lembra que as partículas, a matéria, ela é porosa. Se você não assistiu a aula, vou deixar aqui também outro card, fica à vontade para ir lá conferir, tá? Nós temos aí, né, as partículas muito próximas no estado sólido. Outra coisa que ele vai trazer é a forma fixa. Então, a cadeira de vocês estão sentados aí, vai continuar sendo a cadeira de vocês amanhã. Tendência de continuar sendo a cadeira amanhã. O volume, o espaço onde ela ocupa, né, tende a ser o mesmo também. Eles aqui não vão sofrer a compressão. A compressão também está na aula que eu deixei no card, tá? Aqui nós temos o exemplo do cubo de gelo, ó. Eu juro, isso é um cubo de gelo. Dos bons. Olha só, eu tenho um cubo de gelo. O cubo de gelo é feito de água. H2O. Então, esse é um cubo de gelo. Se eu comprimir ele, eu vou acabar quebrando, né? Ele não vai aceitar muito bem a compressão, porque ele vai ter, né, as partículas muito próximas. Esse espaço para comprimir já foi reduzido. E nós vamos ter uma forma fixa e volume fixo. Então, nós temos aí o gelo como exemplo. Tranquilo? Vamos aqui para o segundo estado, que nós teríamos aí o líquido, tá? As moléculas, elas estão mais afastadas em relação ao sólido. Então, do sólido para o líquido, as partículas, elas vão se afastar. Então, olha só, a forma do estado líquido, ela é variada. Normalmente, né, isso aqui pode parecer besta, mas guarda isso na cabeça, tá? Ela toma a forma do recipiente. Ou seja, se eu colocar água num copo redondo, ela vai ficar no formato, né, redondo, cilíndrico. Se eu colocar água num copo quadrado, né, ela vai assumir a forma quadrada. Então, ela normalmente eu coloco a água na garrafa da minha casa, ela vai assumir a forma da garrafa da minha casa. A água, então, ela possui volume constante, mas ela possui forma variada. Então, a gente começa a perceber diferenças em relação ao sólido. O sólido, ele tem forma fixa e volume fixo. Nesse caso aqui, nós temos a forma variada. Então, ela vai variar de acordo com como ela tiver. Então, a água em um copo, olha só. Eu juro, vou desenhar aqui. Então, a água aqui assumiu a forma do copo. Se eu colocar água em uma garrafa, eu juro, isso é sei lá, um Erlenmeyer, pronto.
Um balão. Erlenmeyer não. Isso aqui é um balão. Olha só. Então, eu coloquei a água aqui num balão. Ela vai assumir a forma do balão. Eu colocar a água num tubo de ensaio. Ela assume a forma do tubo de ensaio. Para não esquecer mesmo, tá? Repetir para não esquecer, tá bom? E por último, nós temos o gasoso, tá? O gasoso, ele permite maior movimentação de moléculas, elas vão estar mais afastadas em relação ao líquido, as moléculas, elas vão estar mais afastadas em relação ao sólido, tá? Depende da pressão. Então, isso aqui, o gás, normalmente, a gente, para trabalhar, estudar gases, né? De maneira geral, a gente vai ter que ter isolamento, né? Eles vão ter que ser sistemas fechados para a gente poder fazer as análises aí. A tendência é que seja assim, tá? Então, ele pode gerar a expansão e a compressão, que eu também falei no vídeo anterior a esse, que eu já deixei linkado no card, mas qualquer coisa eu posso deixar novamente aqui. Então, olha só, a questão da compressão é o mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. Passa lá e confere. O exemplo da seringa, que eu posso comprimir a seringa com ar dentro e depois eu posso soltar. E esse volume desse gás ele vai variar. Então, o volume do gás ele vai variar de acordo com a pressão, tá bom? Então, depende bastante da pressão que eu tenho, né? Que pode gerar uma expansão ou uma compressão desse gás. Então, é o exemplo do gás na seringa. Olha só. Se eu pegar uma seringa sem a agulha, eu juro, isso é uma seringa, tá? Espera aí, vai tomar forma de seringa. Pronto. Então, isso aqui é uma seringa. Só acredita. Então, se eu pegar essa seringa, olha para minha mão aqui, e apertar ela, o que vai acontecer? Eu vou reduzir o volume, eu vou reduzir o espaço que tem aqui dentro. Logo, eu vou aumentar a pressão. Então, quando eu reduzo o volume aqui, eu aumento a pressão. E após eu soltar, a tendência é essa seringa voltar para o espaço, né? Demonstrando então aí a compressão desse gás, devido à pressão que eu fiz, e também a expansão depois que eu parei de fazer a compressão desse gás. Acho que agora ficou claro. Nós temos mais alguns termos aqui que são importantes, né? Aqui nós temos a força de coesão. Olha só, que faz com que as moléculas elas se aproximem, tá? No caso sólido, as moléculas elas tendem a ficar mais próximas devido a essa força de coesão. E a força de repulsão faz com que as moléculas se afastem, que ocorre no estado gasoso. Então, quando eu faço a compressão, eu tiro aquele espaço, as moléculas elas estão ficando próximas, porque elas estão sofrendo uma pressão, mas ao momento que eu parar, que eu cessar essa pressão, que eu tirar essa pressão, elas vão voltar, elas vão se repelir para se afastar. Tranquilo até aí? Acho que sim. Então, nós temos aqui, ó, a mudança dos estados. Então, primeiro a gente conhece os estados básicos, né, os estados físicos básicos da matéria. Depois a gente tem que entender as mudanças desses estados. Olha só. Então, vamos lá. Mudança de estado físico da matéria, né? Então, as alterações elas podem ser macroscópicas. Guarda isso aqui. Macroscópicas. Macro é aquilo que eu consigo ver com meu olho nu, sem auxílio de nenhum equipamento. As alterações microscópicas, elas só podem ser percebidas com o auxílio de algum equipamento. Então, nós podemos perceber a alteração macroscópica, por exemplo, o volume, né? O volume que tem, sei lá, 10 ml de água, sólido e líquido, eles podem até ter volume constante, mas no gasoso ele já vai começar a ter um volume maior. Então, a gente consegue perceber essas alterações de volume e de forma líquida, forma gasosa. Nós vamos ter alterações no arranjo, como, né, que eles vão se organizar, que está relacionado com a força de coesão, força de repulsão. Como que vai ser organizado isso daí? Tá? A posição continua igual. A água líquida é igual à água sólida, que é igual à água gasosa. Então, nesse caso, a gente só está mudando a forma física, né? Não estamos mudando a composição. Então, gente, aqui nós temos as mudanças do estado físico da matéria. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é copiar tudo isso no seu caderno e acompanhar agora. Agora já está copiado, me acompanha. Bora lá. Copia do jeito que está aqui que vai fazer sentido. Do sólido para o líquido, nós temos um processo denominado fusão e ele se dá pelo aquecimento. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização, que também se dá pelo aquecimento. Então, nesse sentido dessa seta aqui, ó,
para lá, aqui para minha direita, aqui, ó, para esse lado de cá, nós temos então o aquecimento. Logo, vocês vão deduzir comigo se tiver para o sentido oposto. Para esse sentido aqui, nós vamos ter o ato de resfriar. Então, olha só. Do gasoso voltando para o estado líquido, nós temos a condensação. Eu botei um Rzinho aqui porque está resfriando. Do líquido para virar sólido, eu tenho que resfriar. E nós temos a solidificação. Então, tu colocou... Vamos dar um exemplo para cada uma das coisas. Tirei o gelo da geladeira. Ele estava sólido. Deixei lá em cima da mesa. Deixei na forma, mas em cima da mesa. Ele vai aquecer e vai passar para o estado líquido. Se eu pego esse líquido agora, coloco numa panela e aqueço ele mais, ele vai vaporizar e vai passar para o estado gasoso. Quando eu tenho uma panela com arroz fazendo lá na minha casa, eu tampo essa panela. Olha para minha mão. Então, o arroz está cozinhando lá na panela, mas aí vai começar a sair o vapor da água. A água sai, o estado do vapor, mas ela começa a se condensar na tampa da panela e ela começa a virar líquida de volta, porque a tampa da panela está a uma temperatura diferente do líquido que está lá. Então, eu tenho a transformação do estado gasoso de volta para o líquido. Acontece através da condensação. Aonde mais você poderia enxergar isso? A água evapora, depois que essa água evapora, o que vai acontecer? Ela vai se condensar e depois ela precipita, chove, né? A gente tem aí a condensação. Então, a condensação é a transformação do gasoso para o líquido. Nós temos, então, a transformação agora do líquido para o sólido. Então, eu coloquei a água na forminha de gelo e guardei no meu congelador da minha geladeira. Então, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido através de um processo que a gente denomina solidificação. Tranquilo até aí? O macete aqui é o seguinte: em livros mais modernos, a gente vai achar a passagem direta do sólido para o gasoso, ó. Saltou do sólido direto, olha, acompanha essa seta laranja aqui, direto para o gasoso. Então, ele não passou pelo estado líquido, ele pula do sólido direto para o gasoso. Nós chamamos isso de sublimação, que também, como está nesse sentido aqui, está aquecendo. Nós temos, então, a passagem do gasoso diretamente para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Então, nós temos aí uma ressublimação. Nos livros mais modernos, eles consideram as duas coisas como sublimação, ou seja, do sólido direto para o gasoso, eles chamam de sublimação, e do gasoso direto para o sólido, eles também chamam de sublimação, para os dois processos. Só que eu gosto de colocar ressublimação e você já associa ressublimação com resfriar. Ressublimação, ó, esse R aqui, já vai associar com resfriar. Porque tem banca que pode cobrar ainda dessa forma. Não tem problema nenhum se eles decidirem cobrar dessa forma. Tranquilo? Então, gente, agora vamos resolver algumas questões a respeito dessa aula de hoje. E eu vou fazendo alguns comentários aí que pode ser útil na vida de vocês. Bora lá. Então, essa aqui é uma questão, olha só, de química. Observe a sequência dos quadrinhos. Então, nós temos os quadrinhos aqui. De acordo com os quadrinhos acima, é correto afirmar que as mudanças de estado físicos apresentadas na sequência A, B e B, C são respectivamente. Então, aqui nós temos o A, aqui o B e o C. Ele quer saber a mudança do A para o B e depois do B para o C. Do A está sólido. Do sólido para o líquido ocorre uma fusão. Isso aqui é aquecimento, porque está nesse sentido. Lembra disso? Ficou o líquido lá. O líquido do B para o C, o líquido passou então a virar uma nuvenzinha aqui, ó, o vapor. Então, daqui para cá, ele passou para o estado de vapor. Então, daqui para cá, ocorreu uma vaporização. Então, do A para o B, ocorreu uma fusão. Aonde tem fusão aqui? Ó? Fusão no A, sublimação no E, liquefação no E, solidificação no E, fusão. Só sobrou A e AE. E do B para o C, né? Aqui, ó, do B para o C, acontece uma vaporização. Então, não é condensação, é vaporização. Então, essa aqui está errada. Alternativa correta, aqui nós temos AE. Tranquilo? Bora mais uma? Então, vamos lá, tenta fazer? Então, vamos olhar. Olha só, nós temos aqui o seguinte, sabe que os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Beleza.
A pressão e a temperatura influenciam nos estados em que uma substância se encontra. Ao receber, olha só, presta atenção nisso, ao receber ou perder certa quantidade de calor. Perder. Isso aqui ele está relacionando com as reações endotérmicas, quando eu absorvo calor, e exotérmicas, quando eu libero calor. Que ela pode sofrer mudança desse estado, correto? As transições de fase que ocorrem ao receber certa quantidade de calor Então, olha só, ele está querendo saber quem recebe. Bora fazer isso mais para cá para ter espaço. Então, ele está querendo saber quem recebe calor. Lembra que o sentido do aquecimento é esse, né? Então, nós temos o sólido, depois nós temos o líquido, depois nós temos o gasoso. Então, nesse sentido da seta que eu fiz aí, ele está aquecendo. Vamos lá. Do sólido para o líquido, nós temos uma fusão. E do líquido para o gasoso, nós temos uma vaporização. Beleza. Então, nós já sabemos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tudo isso através do aquecimento. Então, aonde tem fusão, eu vou deixar. Solidificação, não. Liquefação, não. Fusão, deixa. Vamos lá. Do líquido para o gasoso, nós temos vaporização. Liquefação, não. Vaporização, deixa. Olha só, vem com ressublimação essa questão. Solidificação, não. Então, eu estou matando aqui as alternativas que estão erradas, tá? É bom sempre fazer isso para que a gente possa ver. Lembra que do sólido passando diretamente para o gasoso sem passar pelo estado líquido, nós temos uma sublimação. Se eu tivesse uma passagem do gasoso diretamente para o estado sólido, eu teria uma ressublimação. Lembra? Sublimação de resfriar. Mas em alguns livros, autores voltam a reforçar isso, que eles podem colocar como sublimação também esse processo. Então, a questão mais correta, nesse caso, a questão alternativa correta é a B. Do sólido para o líquido, nós temos fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos vaporização. E do sólido diretamente para o gasoso, nós temos sublimação. Alternativa correta, B. Tranquilo? Espero que tenha acertado. Vamos mais uma? Vamos lá. Olha só. A matéria, classificadamente, apresenta 3 estados físicos, que podem se converter entre si. Beleza. Em relação aos estados físicos da matéria, numere as colunas. Então, ele deu coluna sólido, líquido e gasoso, e aqui ele deu algumas alternativas. Vamos lá. A matéria apresenta volume bem definido, contudo, não possui forma definida, assumindo a forma do frasco que o contém. Ou seja, isso aqui é coisa de líquido, né? A água que assume a forma, por exemplo, a água líquida assume a forma do recipiente que eu colocar. Então, a 2 aqui já foi. Segunda alternativa aqui. A matéria apresenta volume e forma variáveis. Volume e forma variáveis devido ao afastamento das partículas que formam essa matéria no seu estado. Afastamento de partículas, você vai ter que pensar logo em gasoso, tá? Vamos ler a última, mas aqui eu já estou pensando que é gasoso. Vou deixar o 3 aqui e vou botar um pontinho aqui. Vamos confirmar lendo a terceira alternativa. A matéria apresenta elevado grau de ordenamento, coesão, isso é coisa de sólido, hein? Possuindo volume e formas bem definidos ou constantes, como foi tratado na aula, isso aqui é coisa de sólido, tá? Então, nós temos aí 2. Começou com 2, então não podia ser essa, não podia ser essa, não podia ser essa. Depois 3. Só pode ser essa daqui, porque a outra não é, tá vendo? Então, a gente já mataria. Aqui nós teríamos a questão alternativa D como gabarito. Tranquilo? Vamos mais uma? Olha só. Nós temos, né, uma questão aqui da UEA. O aquecimento do cloreto de amônio sólido. Olha só, cloreto de amônio, ele estava sólido.
faz com que ele passe diretamente para o estado gasoso. Então, sólido, líquido, gasoso. Ele foi do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso aqui a gente chama de sublimação. Então, se você fez a tabela que eu pedi para fazer, já sabe disso. Então, vamos ver aqui. Ebulição. Ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Não pode ser. Sublimação, pode ser. Vou deixar aqui, a gente já sabe que essa aqui é a correta, mas vamos acompanhar o resto. Fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, então não pode ser. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido e liquefação aqui do gasoso para o líquido. Então não pode ser nenhuma dessas aqui. A única alternativa que sobrou é B, tranquilo? Então, gente, isso aqui era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, se inscreve, não custa nada, tá? Deixa um comentário aí, interage, porque isso... Você pode me mostrar o que você está gostando, o que não está gostando. Isso é bem legal ter esse feedback, essa resposta das pessoas. Vou gostar muito de ler e responder o comentário de vocês. Me segue também no Instagram, que lá eu publico material diferenciado que eu publico aqui. Espero que tenham gostado. Até mais e valeu e fui!